Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem também. Então tá bom. Pessoal, nós vamos dar o início aí ao estudo dos artrópodes, tá bom? Lembrando que os artrópodes é o maior grupo de animais aí do planeta Terra. Os artrópodes, alguns são representados aí, são bem conhecidos nossos, e nós vamos conhecer mais ainda esse grupo tão vasto que são os artrópodes. Bom, então algumas características que já a gente pode enumerar. A questão, eles têm patas ou pernas articuladas, tá? Eles possuem simetria bilateral. O que vem a ser isso? Você faz uma divisória imaginária no meio do corpo do animal. Então você vai ter o lado direito e esquerdo. Essa seria a simetria. Alguns animais você vai ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em outros você vai ter uma união do cabeça com tórax, chamado cefalotórax, ok? Bom, então falando um pouquinho das patas articuladas, daí vem o nome dos artrópodes, artro, articulação, podes, pés. Então, eles têm dobradiça nas patas, o que garante um sucesso, aí que eles podem usá-la como ferramenta, pode como escavação, pode se esconder, né, guardando as patinhas e consequentemente aí usá-las para um ataque também. Então daí o nome patas articuladas. A simetria bilateral é uma linha imaginária dividindo o animal em lado direito e esquerdo. A união do cabeça com o tórax, formando um bloco só, chamado cefalotórax. Então, mais um exemplo aqui, o cefalotórax e o abdômen. E nós temos uma característica muito grande no grupo dos artrópodes, que eles possuem uma armadura feita de quitina do lado de fora do seu corpo. Ou seja, a parte mole fica no interior e a parte rígida no exterior. Isso nós vamos chamar de um exoesqueleto, que é feito de quitina, tá bom? Esse exoesqueleto ele tem que ser trocado temporariamente. Por quê? Porque a parte mole do animal ele vai crescendo e a parte rígida, que é o exoesqueleto, não cresce na mesma proporção. Ou seja, em algum momento ele vai ter que realizar a famosa muda ou ecdise, tá bom? Muda ou ecdise. A muda, o ecdise, garante um crescimento do animal. Porém, no momento que ele está realizando a muda, ele fica mais vulnerável. Por quê? Porque ele está trocando a sua armadura, o seu esqueleto. Combinado? Então está aqui uma troca de exoesqueleto. Aqui a cigarra está deixando o exoesqueleto dela para um novo exoesqueleto, e as partes moles até o exoesqueleto endurecer, há um crescimento do animal. Então está aí o exoesqueleto deixado na árvore. Muito bem. Alguns mapas, né, mostram um gráfico de crescimento dos artrópodes em escadas. Então, de tempos em tempos, existe esse crescimento de escada nos artrópodes. Bom, eu trouxe aqui também algumas características, né, falando sobre os insetos, né, que eles possuem uma estrutura especializada chamada túbulo de Malpighi. Na verdade seria um rim primitivo. A mesma coisa aí com as glândulas coxais e as glândulas verdes nos crustáceos, ok? Então são algumas estruturas aí bem diferenciadas aí desses animais. Muito bem, mais uma vez mostrando a estrutura aí do túbulo de Malpighi. A glândula verde, né, um órgão aí excretor. E na respiração você vai encontrar os crustáceos com as brânquias, os insetos com as traqueias e a aranha com as filotraqueias. Quero apresentar a vocês, né, as brânquias, animal marinho, brânquia. Então, na medida que a água passa por essa estrutura, é capturado o gás oxigênio. Esse inseto tem uma respiração traqueal. Na medida que o ar entra, ele vai direto na musculatura, como vocês podem ver aqui.
é formado por essas traqueias que levam ar diretamente para a musculatura. Isso garante um desenvolvimento muito bom dessa musculatura, porque ela funcionará com atividade máxima, tendo oxigênio, e ele tem condições de fornecer. E por último, a filotraqueia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A filotraqueia, né, essa região aqui, onde pequenas aberturas têm entrada aí do oxigênio para as aranhas. Bom, o grupo dos artrópodes é dividido em 5 grupos: os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, ok? Então são 5 classes que formam o grupo dos artrópodes. Então os insetos, características gerais dele, né? Tá vendo aí um louva-a-Deus. Os insetos, eles é o grupo predominante. Eles têm basicamente cabeça, tórax, abdômen, 3 pares de perna e um par de antena. Essa é a característica dos insetos. Então, eles têm olhos bem desenvolvidos. Então, tá aí estrutura que dá para ver nitidamente aí diferença de cores. As asas dos insetos também bastante desenvolvida, ligada à musculatura. As peças bucais, você vai encontrar inseto mastigador, sugador e um inseto picador, bem característica aí dos pernilongos. Alguns aspectos negativos a gente pode citar aí: o ataque a plantações, né, as pragas na lavoura e a transmissão de doenças, ok? Bom, você tem 3 grupos aí de desenvolvimento. A gente chamaria de ametábulo aqueles que não têm metamorfose, M-metábulo aquele que tem uma metamorfose incompleta e holometábulo com metamorfose completa. O que seria metamorfose completa? Ovo, larva, pupa e o adulto, tá bom? Então a gente vai observar isso nas abelhas, nas moscas, né? Besouro. Então tá aí. Ametábulo não tem metamorfose, M-metábulo tem uma metamorfose incompleta e holometábulo, metamorfose completa. Então aqui, dependendo do tipo da asa, existe uma classificação dos insetos, né? Os lepidópteros, eminópteros, dípteros. Então todos esses são classificação dos insetos. Em relação aos crustáceos, vamos ter aí basicamente o variável número de patas e 2 pares de antenas, tá bom? Então o corpo tem várias quantidade de pernas ou patas, né? E 2 pares de antenas. E eles possuem aí também alguns representantes tanto marinho quanto terrestres. Então esse é o famoso tatuzinho de jardim. E tá aí o grupo dos crustáceos. No grupo dos aracnídeos, a principal característica, né, 4 pares de patas, não tem antena e também não tem mandíbulas. E o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Vou mostrar aqui. Essa é a principal aquelícera, né, sendo projetada aqui. A questão das teias, né, para captura aí do nutriente. E as novas tecnologias, é claro que o filme do Homem-Aranha não é uma ficção, mas o uso da teia para pesquisas biomédicas e também em engenharia. Espera-se que com o maior aperfeiçoamento dessa pesquisa possamos usar os fios, né, da teia em vários outros trabalhos aí humanos, inclusive na medicina. Então, o aguilhão presente nos escorpiões, uma característica aí dos aracnídeos. Também presença do carrapato, representante. Muito bem. E por último, nós temos aí os grupos, né, quilópodes e diplópodes, tá? Lembrando que os quilópodes são carnívoros, são venenosos, e os diplópodes são herbívoros. A lacraia é um quilópode
e um diplópode. Nós temos aí o piolho de cobra. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês, tudo de bom e valeu!